Como é que vocês estão avaliando aí essas novas medidas para a renovação das concessões, né? A CE tem contrato vencendo esse ano e mudou o patamar está mais alto, né? Assim para dizer, o que complica bastante em função dos atuais números da empresa. Bem, é verdade. Bom dia, Felipe. Primeiro, tudo bem, é porque nós nunca podemos perder a esperança e não podemos também deixar de ser otimistas, porque senão vamos todos para casa e termina tudo, né? Uhum. Então, mas realmente o quadro que tu colocaste é o quadro da realidade. Na verdade, existe um aspecto importante, que esse processo de renovação das concessões, especialmente para a CE, que está incluída num conjunto de 39 distribuidoras, né, que apresentam indicadores de desempenho. E os nossos indicadores, até para o nosso ouvinte entender, basicamente são dois, né? São os indicadores de interrupção de energia, ou seja, aquilo que o nosso cliente fica sem acesso à energia por conta das interrupções, e também a frequência dessas interrupções. E o outro indicador, o primeiro que eu acabo de falar são os indicadores técnicos, e o outro indicador é o indicador de resultado econômico financeiro. Tá? Nesse sentido, a CE está dentro de um conjunto de 39 companhias, as quais deverão renovar a concessão este ano, só que é uma renovação condicionada ao atingimento da melhoria dos indicadores. Isso significa dizer que a CE, especialmente na parte econômico-financeira, até porque, veja, né, em função muito das condições climáticas, que certamente nos favoreceram muito, bem como das medidas de gestão que implementamos a partir de janeiro, nós começamos a recuar os indicadores negativos de DEC e FEC, portanto, de duração das interrupções e da frequência das interrupções, consideravelmente. Agora, a questão econômico-financeira, realmente ela perdura, porque a CE, especialmente após o processo das privatizações, ela não conseguiu se ajustar em nível de despesas operacionais àquilo que o órgão regulatório, o ANEEL, exige e aquilo que uma empresa que deve ser considerada saudável do ponto de vista econômico-financeiro, ela não conseguiu. Em parte, Felipe, também porque, em função do próprio modelo regulatório do setor elétrico, algumas despesas não conseguiram ser reconhecidas, né, pelo modelo regulatório. Despesas operacionais que a CE não conseguiu eliminar ao longo do tempo e, de certa forma, hoje sobrecarregam os seus custos operacionais. Além de um problema de eficiência naquelas despesas consideradas reconhecidas pela ANEEL, e nós temos ainda problemas de eficiência. Então, nós acreditamos que a CE poderá sair, sim, deste quadro bastante duro, difícil, com medidas duras, com medidas drásticas, com medidas que até hoje, na história da companhia, não tiveram referência, que são medidas, sim, de ajuste de suas despesas operacionais e, fundamentalmente, de ajuste tanto técnica quanto econômico-financeira. Que tipo de medidas seriam essas? Pois a exemplo do que foi veiculado pela imprensa, nós estamos ainda finalizando um pacote de medidas e, por uma questão de que não ainda validamos ela com o nosso acionista majoritário, que é o governo do Estado, nós não revelaríamos ainda neste momento, até porque estamos ultimando os detalhes e os impactos das medidas do decreto, dos aspectos do decreto, para poder ter o calibre exato dessas medidas. Agora, eu quero dizer que são medidas muito fortes no âmbito das suas despesas operacionais, tá? Até porque não é segredo, não é mistério, a ANEEL informa, e isso, quem quiser saber, poderá, inclusive, pesquisar lá no site da ANEEL e nos seus documentos. A empresa está, por exemplo, em termos de pessoal, né, no modelo, conforme o modelo regulatório,
acima da quantidade de pessoas que deveria ter para que se enquadrasse no modelo regulatório. Além do que, não é só isso. Não é também só botar a carga e o custo em pessoal. Há também outras despesas que precisam ser readequadas, despesas operacionais muito fortes, né? E que culminaram ao longo do tempo, né? Vamos dizer assim, numa espécie de acúmulo de despesas que acabaram não sendo reconhecidas pela tarifa, portanto, sem cobertura tarifária, e que precisam ser extirpadas. Tá, então vamos lá. Vem medida realmente daquelas assim, olha, cortar algum dos órgãos do corpo humano para não entregar, para não deixar a pessoa morrer, quer dizer, é a realidade, é a realidade. E eu diria o seguinte, a companhia, por exemplo, para que tu tenha uma ideia, a companhia tem um conjunto de ativos, né, que hoje precisa ser trabalhada, precisa ser administrada do ponto de vista da sua venda, da sua exclusão, porque são ativos que podem, alguns que já não fazem mais sentido na funcionalidade técnica da companhia. Vou dar um exemplo, os hortos florestais, por exemplo, que a CE fabricava postos, né? E por uma série de exigências ambientais e pela própria legislação que hoje estabelece a obrigatoriedade dos postes de concreto em detrimento dos postes de madeira, é um elemento, sim, com potencial muito grande de se transformar em recursos para que se internalize na companhia. Despesas do ponto de vista operacionais, que ainda são elevadas, né, e que precisam ser readequadas, tá? Também são medidas bastante intensas. E isso significa um conjunto de ações que serão duras, que serão drásticas, né? Por exemplo, os outros ativos, os ativos urbanos da CE, né? Hoje a CE, do ponto de vista de uma empresa enxuta, ela não precisa operar na sua atual condição, na sua atual localidade, ter, por exemplo, um centro administrativo com o tamanho que nós temos, porque isso está absolutamente incompatível. Então significa rever esse aspecto, recolocá-lo nos lugares, estabelecer uma nova estrutura enxuta, adequada, correlacionada aos objetivos que a companhia precisa alcançar, e isso sim, na referência histórica, nunca se fez. Aliás, tu falaste no início da tua intervenção que havia havido um aporte de recursos, sim, que foi por objeto do CRC, que foram dívidas do governo federal e que foram pagas, né? Só que é um aspecto importante. Os ajustes da CE sempre foram priorizados, os ajustes econômico-financeiros da CE sempre foram priorizados pelo lado da receita. E agora chegou o momento de serem feitos pelo lado da despesa. Efetuados esses ajustes, e ainda nós estamos concluindo o dimensionamento total e específico deles, nós teremos sim, então, haja visto que o decreto estabelece 5 anos, né, sendo 2 consecutivos ou 5 alternados, para que assim que apresentemos resultados, possamos alcançar aquela condição. Então, existe sim uma ansiedade, uma apreensão, efetivamente, mas existe sim caminhos, existem alternativas para que se possa, no nível da gestão e no nível do restabelecimento da eficiência da companhia, que hoje é frível, né, buscarmos colocar a companhia. Aliás, é importante esclarecer, Felipe, o próprio setor elétrico e essa medida, ela só foi tomada porque teria a opção de renovar ou não renovar a concessão. Essa é a questão que fica clara. Mas o próprio governo federal está admitindo que, de certa forma, fez intervenções no setor elétrico abruptas, que não deveria ter feito, que não tem sustentação e que agora precisa, no conjunto todo, de todo o seu funcionamento, sim, operar alguns aspectos que foram tomados. E esse é um reconhecimento, quando baixa um prazo mínimo de 5 anos para que as empresas possam se recuperar. Então, eu diria que não é
independente da gravidade do assunto, independente da ansiedade, e bem como tu colocaste, dos prejuízos que significa perder uma empresa do porte da CE, e aqui eu quero dizer que o que a CE precisa hoje, antes que se faça a discussão de ser pública ou privada, é que ela seja eficiente, porque efetivamente esse é o desafio que está posto. Nós temos sim condições de recuperar ela nesse período. O senhor está me dizendo claro, que com muito sacrifício, com muito ajuste, com muita vamos dizer assim, disciplina, e com a compreensão de todos os que fazem a história da companhia. O senhor está me dizendo que vai cortar na carne. O senhor está me dizendo assim, olha, Felipe, tá me dando um caminho aí. Cortar não, tem que ser cortado, né? Tem que ser cortado, mas vamos lá. Mas o senhor está me dizendo o seguinte, por tudo que eu posso interpretar aqui, temos uma situação de possível venda de ativos, hortos florestais, parte da CE em área nobre de Porto Alegre. A CE tem uma área imensa na Ipiranga, ali está a administração da empresa, ali tem uma área fantástica da CE. Isso seria uma parte, venda de ativos, ponto. A outra parte de cortar na carne, a situação de empregos, a CE poderia, boa parte é CLT, né? Isso. Porque tem uma parte, tem funcionários que tem outro regime de trabalho lá antigo, né? Mas é uma situação de uma parte. Isso também está no escopo de vocês, porque isso também, e aí seria uma chiadeira, é um sindicato que hoje não está tão presente assim no dia a dia, mas a gente sabe que tem uma força, uma relevância, sindicatos eletricitários. Como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer efetivamente? Pode acontecer, e quero dizer que isso não é um problema considerado grave, em que pese a gente sabe que quando se fala em ajustes, especialmente em ajustes de custo operacional, sempre já logo se transforma isso num debate, numa discussão, na falta de consenso. O que eu quero dizer é o seguinte: os sindicatos, e nós estamos tratando a questão, por exemplo, do acordo coletivo, entendem que a situação é muito complexa, muito difícil. Nós ainda fechamos um acordo, estamos negociando, estamos trabalhando aí com um índice que é o que a companhia pode oferecer, que não é, obviamente, a integralidade daquilo que os trabalhadores teriam direito, mas todos têm consciência da grave difícil. E aí uma questão de pensar o seguinte: ou eu ajusto para poder manter o emprego, porque esse ajuste tem também essa finalidade, daquilo que tem também, que é uma condição de, por ser uma indústria do setor elétrico, um segmento, gerar emprego, ou toma-se a decisão de preservar todas as despesas que hoje estão aí, em detrimento do não atingimento daquilo que está posto, e com certeza o quadro será muito pior. Então, efetivamente, o que nós precisamos é de que entendamos que a realidade é dura, é drástica. Não adianta olhar para o passado, que deveria ter sido feito, que nunca foi feito, mas, enfim, as medidas estão postas, o momento é bastante duro. Se não forem tomadas essas medidas, esse conjunto de medidas, que tu bem colocaste, né, como cortar a carne, significa, sim, colocar a vida do paciente em risco. Aí é uma questão de decisão, né? Se o conjunto da sociedade gaúcha, se o conjunto de todos que fazem a CE, inclusive este que fala hoje, né, não tomarem as decisões, isso é necessário para preservar empregos, para salvar a companhia, para manter a CE dentro do Rio Grande do Sul, bom, aí é uma questão de que terá que ser tomada uma decisão. Certo. E o quadro, no meu ponto de vista, é oportuno, porque há momentos que as coisas não têm mais alternativas. Como não se discute passado, se discute futuro, nós olhamos para frente nesse intento que nós, inclusive, te dissemos bom dia, porque entendemos que é possível, sim, recuperar a companhia. Estamos falando de que prazo para o senhor apresentar ao governador Sartori essas medidas que vão doer, né? Mas o senhor já disse, olha, não vou adiantar muita coisa, mas porque eu tenho que conversar primeiro com o governador Sartori. Quais são os prazos que o senhor trabalha para apresentar esse plano aí? Algumas das medidas nós já tomamos, né? Quando eu referi, por exemplo, ao início da nossa entrevista, de que nós já conseguimos fazer os indicadores técnicos declinar. Nós estamos, por exemplo, já com recursos da companhia modernizando as redes, né? Por exemplo, colocando aí
os religadores automáticos, no sentido de que o consumidor tenha o pronto restabelecimento da energia quando, por eventos climáticos, né, ou por outras razões, fica sem a energia. Nós conseguimos dividir compartilhar com a companhia o DEC e o FEC. Então, algumas medidas já fomos tomadas, já centralizamos custos, já temos um comitê de racionalização de gastos, implantamos, ou seja, hoje o gasto dentro da CE, ele passa por um crivo muito forte, muito duro, de vista da realização. A gente sabe que os recursos do setor elétrico e investimento é fundamental, mas quando a gente tem uma restrição orçamentária, nós precisamos estabelecer prioridades. E com relação às medidas a serem tomadas daqui fora, precisam ser tomadas, o nosso horizonte é que elas sejam tomadas a partir deste semestre, né? Final desse semestre e início do próximo. Por quê? Porque pelo decreto nós teremos que apresentar resultados a partir de 2017, né? Então a companhia, o que não significa dizer que a companhia possa esperar até 2017. Portanto, quanto mais cedo iniciarmos esse processo de mudanças, de ajustes, de readequações, obviamente nós estaremos, vamos dizer assim, com mais folga para chegar a 2017 e nos trabalharmos naqueles indicadores que o decreto 8.421 estabeleceu. Tá certo. Bom, vamos continuar acompanhando o assunto e, portanto, porque é o seguinte, tem uma série de medidas que serão adotadas nos próximos meses, né, de corte de gastos de um lado, de venda de ativos de outros, medidas essas que visam ajustar a CE aos padrões exigidos hoje em nível nacional, para que não haja perda da empresa pelo estado do Rio Grande do Sul. Essa é a ideia. Com certeza, com certeza. Com certeza. E, portanto, quanto mais cedo iniciarmos, a exemplo de medidas que nós já tomamos, né, e que estão em vigência, né, nós poderíamos ter, vamos dizer assim, uma possibilidade de nos adequarmos mais cedo. Agora, eu reitero, as medidas têm que serem efetivadas, têm que serem implementadas, tá? Porque o decreto estabelece algumas exigências de parte do acionista controlador, como, por exemplo, a integralizar os recursos que, porventura, a companhia não tiver alcançado do ponto de vista dos indicadores. Então, nós temos, evidentemente, toda uma ação a ser feita, considerando a própria conjuntura econômico-financeira, sabe, que é o acionista majoritário. Nós temos que, obviamente, implementar essas medidas, que são medidas de alcance e de limite da CE, que estão nas suas mãos, né, no sentido de que não venhamos a depender do acionista majoritário ou dos seus aportes, porque efetivamente todos sabemos a situação em que o governo do Estado e o que o Estado do Rio Grande do Sul se encontra do ponto de vista econômico-financeiro, o que efetivamente nos caracterizaria, diante dessa necessidade, uma dificuldade maior aí. Obrigado ao senhor aí, vamos continuar acompanhando esse caso todo, porque afinal de contas interessa diretamente a 1/3 do estado que recebe distribuição de energia da CE, mas ao Rio Grande do Sul como um todo, porque ela é uma empresa estatal, né? Obrigado aí, um bom dia. Felipe, me permite por complementar? Não só interessa ao Rio Grande do Sul, interessa ao Brasil. A CE é uma das grandes companhias de energia elétrica desse país, a exemplo como é a Copel no Paraná, como é a CEMIG em Minas Gerais, como é a Celesc em Santa Catarina, e, portanto, ela faz parte dessa cadeia produtiva do setor elétrico e, efetivamente, seria uma perda. E cônscio dessa perda é que o governo está fazendo, o governo federal editou este decreto, né, no sentido de dar um tempo para que as companhias, a exemplo das nossas, se recuperem. Então, a perda da CE não é só um prejuízo em nível local, é um prejuízo para toda a cadeia produtiva nacional do setor elétrico. Para quem achou, ouvindo a entrevista, até não recebi aqui nenhum desse tipo de puxão de direção, mas por que o Estado não põe dinheiro na CE? Porque o Estado não tem dinheiro. Quer dizer, essa é uma solução que não existe. O senhor não trabalha com essa solução. Chegar no governador, o governador... Não, pega X milhões do caixa do Estado e investe na CE. E essa é a solução... Não é, só para deixar claro. Não. E tu está correto, essa hipótese não existe, porque seria
colocar uma alternativa que é inexequível, pois a gente está acompanhando, estamos acompanhando todas as dificuldades que o Estado do Rio Grande do Sul chegou, e efetivamente seria uma irresponsabilidade, em qualquer que fosse o nível de interpretação, tocar a responsabilidade do nosso acionista majoritário, assim como o nosso acionista minoritário, embora não tenha a responsabilidade maior, que é a Eletrobras, também vai enfrentar dificuldades para fazer o enfrentamento do ajuste dessas medidas nas suas empresas, as quais elas têm o controle acionário. Então, efetivamente, essa hipótese não existe. Essa é uma hipótese real, inexequível e, acima de tudo, não se coaduna com aquilo que a CE, enquanto companhia, precisa se readequar. Obrigado ao senhor aí, um bom dia de trabalho. Bom dia, Felipe, e estamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem sempre necessários e para que a sociedade gaúcha possa acompanhar a nossa CE. Um bom dia e obrigado a todos os ouvintes dessa CE.